Glória a Deus, aleluia. Não responda ainda, querido, nós vamos fazer isso juntos. Tá bom? Tá abençoado. Cadê o Gabriel para nos ajudar? Jesus. Tá lá fora, vem Gabriel, vem fazer a obra. Amém, queridos? Vem nos ajudar aqui. Coloca a mão sobre o estudo, vamos orar, pedir a Deus que venha falar conosco através dessa palavra. Soberano Deus, Pai eterno, Pai querido, eu quero apresentar o estudo dessa noite, meu Pai. Fala conosco através dessa palavra, ministra o nosso coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta impedir da gente ouvir a Tua voz. Abre o nosso entendimento, revela-nos o mais profundo, meu Pai, da Tua palavra. E que nessa noite venhamos sair daqui, meu Pai, impactados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, e os que credes, amém? Nós estamos numa série de ministrações sobre as parábolas de Jesus. Semana passada o pastor Flávio ministrou aqui. Quantos lembram quais foram as parábolas que foram ministradas aqui semana passada? Do vinho, que é o odres novo, né? Qual foi a outra? Vocês lembram? Da roupa, que é o remendo que Jesus fala, e a parábola que ele ministrou sobre os dois fundamentos, que construiu a casa na areia e na pedra, e a parábola sobre o jejum. Na internet hoje você vai ver um monte de gente dizendo que negócio de jejum não precisa. O que Jesus disse? Que enquanto o noivo estava presente, os discípulos dele não precisavam jejuar. Mas Jesus disse: quando o noivo for retirado, aí sim vai ser necessário o jejum. Então há necessidade do jejum, amém? Então, como cristão, você precisa entender isso. É necessário que a gente venha jejuar. A quarta-feira, na hora da palavra, é um momento dinâmico, onde todos podem participar. Então não é aquele culto que só o pastor, ou o obreiro, ou o pregador compartilha, mas todos têm a oportunidade de participar. E hoje nós vamos dar continuidade nas parábolas de Jesus. Aqui, você vai estar nessa parte aqui da frente, onde tem dois bonequinhos aqui com uma cifra de dinheiro. E hoje nós vamos falar sobre duas parábolas. As parábolas, uma, os dois devedores, e a outra do semeador. Então nós vamos trabalhar com duas parábolas aqui. E nós vamos ler aqui a primeira, que é de Lucas 7, 36 ao 50. E depois alguém vai responder, tá bom? Abre para mim em Lucas 7, Gabriel. Lucas 7, verso 36. O verso 36 nós vamos ler até o 50. É um pouquinho longa essa leitura, mas é importante para você entender a parábola. Presta atenção o que diz aqui, Lucas 7, 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. 37, Gabriel, até o 50. Pode passar. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe aos pés com lágrima, enxugando-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50.
E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos, dizendo: pois, qual deles o amará mais? E então, respondendo, disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu estas mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrima e mus enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. E por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Amém? Então, que história linda. Jesus, olha, para você entender a história, contextualizar aqui. Aí vocês falam mais baixo, viu? Aí, olha aqui para vocês entenderem. Jesus foi convidado por Simão para ir na casa dele jantar. É costume dos judeus, quando entra, é costume. O que é o ósculo santo, para você entender? O ósculo santo é um beijo no rosto. Você já viu a pessoa dar um beijo no rosto da outra? Principalmente as mulheres fazem muito isso, né? Os homens não, os homens a nossa cultura é mais diferente. A mulher quando vê a outra: oi mulher. O homem não, mas na cultura judaica tinha isso. Quando via um beijinho no rosto, era o ósculo santo. E quando entrava na casa, lavava os pés. O Simão que convidou Jesus, nada disso fez. Aí uma mulher pecadora, e quando a Bíblia diz aqui que ela é pecadora, dá a entender que era uma prostituta. Uma mulher prostituta, pecadora, ela entra, começa a chorar nos pés de Jesus, lavar os pés de Jesus com lágrima, enxugar com os cabelos e derramou um perfume. E o Simão, ele não falou nada não, ele pensava na sua cabeça, olha aqui, ele pensava na cabeça dele, dizendo assim, ó, na cabeça, ninguém ouviu nada não, na cabeça dele ele dizia, falando de Jesus, se ele fosse profeta, na cabeça dele, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Aí Jesus vai contar uma parábola, de um homem que tinha 2 credores, 2 pessoas deviam a esse homem, um que devia 50 reais, um exemplo, 50 reais, e outro devia 500, e o homem resolveu perdoar os 2, imagine aí, um exemplo, eu devo para a irmã Josélia, um exemplo, acho que eu não devo não, né irmã Josélia, se dever depois só me fala, um exemplo, eu devo para a irmã Josélia 5.000 reais, o pastor Flávio deve 50 reais, aí ela vai dizer assim, não, vocês não têm com que me pagar mesmo, eu vou perdoar vocês. Vocês acham quem é que vai ficar mais feliz? Eu que estava devendo 5.000 ou o pastor Flávio que estava devendo 50? Devia 5.000, né? Não, 5.000, não, eu ia até na porta dela, todo dia varrer e tal. Pastor Flávio, 50, você quer 50 reais, ia falar assim, né? Mas 5.000. E aí Jesus perguntou, quem é que mais foi amado, que mais vai amar dos 2? Aí o Simão respondeu, o que muito foi perdoado. Porque quem é muito perdoado, é muito o quê? Amado. É muito amado. Aí suponhamos, a pessoa perdoa uma coisinha pequena. Qualquer coisa pequena a gente consegue perdoar, sim ou não? Agora uma coisa muito grande, tem que ter muito amor nisso aí, é ou não é? Tem que ter muito amor. E Jesus mostra isso em relação à mulher. E tem uma pergunta aqui, é o Bre José que vai responder? José. Tem uma pergunta aqui sobre essa parábola. Na parábola, os 2 devedores, o que a dívida simbolizava?
que essa dívida simbolizava? Jesus disse que tinha 2 homens que deviam. Eles deviam o quê? Amor? Eles deviam perdão? Ou era o pecado? Ou era a graça de Deus? Qual é essa dívida? Porque Jesus está ilustrando isso aí com a vida cotidiana. Está falando da raça humana. Então assim, qual era a dívida ali? Era o amor? Eles estavam devendo, era amor? Era perdão? Era graça? Ou era o pecado? Aqui na minha opinião, bispo, não sei se eu estou certa, mas eu acho que é o perdão. O perdão? Eles deviam perdão? Nós, a nossa história, qual era a nossa dívida para com Deus? Era por causa de quê? Então aqui em relação a Deus, né? Porque esse Senhor é Deus, né? Então assim, qual foi o momento que o homem passou a dever Deus? É depois que pecou. Pois então, que pecou. O pecado, né? Então o pecado ele gera o quê? Uma dívida. O que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. É a morte. Então o pecado ele gera uma dívida. Então a dívida deles era o quê? O pecado. O pecado não gera uma dívida da gente com Deus? Do que a gente vai ser cobrado? Dos nossos pecados. Então é a dívida. Jesus morreu pelo quê? Qual foi a dívida que ele pagou? Os nossos pecados. Nossos pecados. Então, os nossos. Então essa parábola que Jesus está dizendo aí, dos devedores, é dos pecados. E quem tem muito pecado, que é muito perdoado, é muito o quê? Ah, mas eu pequei pouco. Não importa, o perdão é para todos, né? Mas quem é mais perdoado, mas não é um motivo para a pessoa pecar, senão a pessoa vai sair pecando, não é motivo não. Porque senão eu estou dizendo isso em relação, queridos, a pessoa aprontou a vida toda, aí se converteu, teve a oportunidade, você fala, mas errou tanto, mas Deus amou essa pessoa de maneira extraordinária, amém? Então, vou continuar com vocês, pode ser com todo mundo aqui. Então é o pecado, a dívida, coloca aí, marca aí, o pecado, era a dívida que todos nós tínhamos com Deus. Você acha que ser perdoado por Deus faz você amá-lo mais? Você acha que pelo fato de Deus te perdoar faz você amar Ele mais, sim ou não? O que vocês respondem? O fato de Deus perdoar vocês faz vocês amar mais a Deus? Sim. Porque se Deus não te perdoasse, você ia amar Ele? Se Deus dissesse assim para você, perdão não, viu? Acabou. Mas só o fato de Deus nos perdoar, você fala, meu Deus, como o Senhor, eu não mereço, Senhor, o Senhor me perdoa. Então o fato da gente, é o que Jesus está contando nessa parábola. Essa mulher amou tanto Jesus, mas por que ela estava amando Jesus? Porque os pecados dela foram perdoados. Então é isso que a gente precisa entender. Deus é um Deus que perdoa pecados. Aí tem aqui, reconhecer os nossos erros e o perdão recebido nos ensina a ser mais amorosos e gratos. Aí tem uma pergunta que vai servir aqui no geral. Um exemplo: se alguém que traiu seu cônjuge se arrepender, você acha, essa pessoa, vamos supor, é um membro da igreja, a pessoa foi lá, traiu o cônjuge, ou o esposo, ou a esposa, se essa pessoa se arrepender, você acha que a igreja deve apoiá-la a continuar firme na obra? Um exemplo: o obreiro foi lá, errou, traiu a esposa perdoou ele, mas tão bem. Vocês acham que a igreja deve apoiar essa pessoa para continuar fazendo a obra aqui na igreja? E se for, agora vou pegar mais pesado, Deus me livre dessa hora. E se fosse o pastor da igreja? A igreja tinha que continuar com esse pastor? Tinha que mandar ele embora, não? Ei, bispo, eu conheço um caso assim, de um pastor. Ele caiu, pecou, traiu a esposa. Só que a esposa perdoou ele, e a igreja aceitou ele. Aceitou ele? Inclusive, ele foi convidado para ser pastor aqui na Batista. Ele chegou, ele contou o testemunho, tudo, mas depois não deu certo. E ele é pastor lá em Luiz Eduardo, e é uma bênção, né? Tá vendo aí? Eu conheço ele pessoalmente, e ele foi assim. Para a sociedade foi aquele escândalo, tudo, até para a própria igreja, mas a esposa perdoou. E ele se arrependeu, e ele é o pastor de lá, da Igreja Batista em Luiz Eduardo. Né?
E é uma bênção, então, porque se Deus perdoa a gente, não é? A gente, falou cada a coisa caso certa. é um caso, né? Cada caso é um caso. Porque se tem um ele quis perdão, conserto e continuar firme, né? ele quis conserto, a esposa perdoou e tudo, mas tem gente que não quer conserto. Tem né? isso também. Então, cada caso é um caso. Bem colocado. Ó, queridos, por que a gente está dizendo isso? Porque muitas vezes, nas igrejas, tem pessoas que são gente e acontecem essas coisas. E tem gente que fica escandalizada ao ponto de, vamos supor, se é uma pessoa que toca na igreja, a igreja não aceitar mais essa pessoa tocar. Se for uma pessoa que prega, dizer, não, fulano errou e o bispo ainda deixa pregar. Mas nós precisamos entender o que a obreira Josélia falou. O nosso apóstolo, ele fala isso, obreira Josélia, para nós pastor. Ele fala, ó, se quando a pessoa for conversar com você, ela pediu perdão a Deus, por que você vai condenar essa pessoa, se Deus já perdoou? Agora o negócio é quando a pessoa não se arrepende. Isso aqui não é justificativa para a pessoa errar. Por quê? Todo pecado traz consigo o quê? Consequência. Terrível. Reputação, aqui, ó, quer falar aqui, vem aqui, pastor. Tem aqui e ali, vê. Já, vou vir aqui. Assim, a respeito de perdão, né? Que muitas das vezes tem gente que erra, cometeu aquele pecado, mas eu deixei. Aí muitas das vezes ele não deixou, continua no mesmo erro, entendeu? E está lá na frente. Eu estou falando porque já aconteceu isso lá em Brasília, já. O irmão na frente da obra, todo mundo sabia. Essa pessoa era muito amigo do meu ex-marido, pai dos meus filhos. Eles iam junto para o trabalho, ele tinha um amante era dentro da igreja e falava que era mentira. E meu esposo via ele junto com ela, o pessoal via ele na parada com ela e tudo, e dizia que era mentira. Aí o pastor falou assim, que para ele tirar o irmão de frente da obra, tinha que ter uma prova assim de foto, dessas coisas. Quem ia tirar a foto do irmão? Aí o que aconteceu? A igreja foi defiando, as pessoas foram saindo, porque viu que o irmão estava na frente da obra e estava em pecado. Ele não vigiava, porque se já tem não confessava o pecado, dizer assim, de chegar perante a igreja, não, eu tô errado, eu errei, entendeu? Mas ele falava que não tinha, mas todo mundo sabia. Sabia. Justamente essa questão. Se a pessoa está ali e está sendo acusada, o que ela vai fazer? O que Jesus disse? É orar e vigiar. Se a pessoa está dizendo assim, fulano está tendo um caso com alguém ali, aí a pessoa, não, para evitar esses falatórios, eu vou me afastar, eu vou vigiar para que isso não aconteça. Até porque se ele era casado, então ele não tinha que estar em ponto de ônibus e tudo mais com ela, não, né? Então, casada, a esposa dele na igreja, junto, assim, como uma irmã bem... E não reconhece, o problema é esse, que tem muita gente que é dissimulado. Mas assim, irmã, sabe de uma coisa? Se o pastor não tirar, Deus tira. Porque se a igreja for de oração, a igreja for, Deus não fica, não. Pois é, mas só que assim, não saiu, a igreja foi... Eu sei, foi saindo alguns, foi acabando. Aí aí o pessoal saiu, ficou pouca gente, só a família ali. Aí depois o pastor morreu, o dono da igreja, né, faleceu, aí ficou a esposa com os filhos. É tanto que até os filhos ficou meio assim, né? Acho que em adultério, essas coisas todas. Aí, um tempo desse, eu fiquei sabendo que um dos filhos dele, que era pastor, bateu até na mãe dele. Eles são daqui de Jequié. Aí ela veio embora para cá por causa dele. É uma situação lamentável, né? Só Jesus mesmo na causa. É como a obreira Josélia falou, cada caso é um caso, aí tem que examinar. Aqui quer falar que me deu um branco, é seu nome, Camila. Só reforçando o que o senhor falou sobre perdão, a Bíblia fala também que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Isso, o que confessa e deixa. Agora, o que encobre as suas transgressões, lá em Provérbios diz, não prospera.
Vamos aqui para essa outra. Ficou claro, querido? Vocês têm que entender o seguinte: por quê? Porque muitas vezes tem igreja que o povo, é o que a irmã está falando, o povo sai porque ou porque não perdoou o irmão, ou porque muitas vezes tem essa questão, mas em muitos casos tem igreja que não perdoa. A igreja perdoa, um exemplo, só para vocês entenderem, isso aqui não é aprovação para pecado de ninguém. Aí a pessoa foi lá, vou botar um exemplo, o pastor da igreja, que a gente vê muito isso, o pastor da igreja comprou e não pagou, a igreja manda ele embora? Não manda. O pastor da igreja foi lá, fez alguma coisa, bebeu, aí embriagou, o povo vai e perdoa. Agora, nessa questão de adultério, já é mais pesado, né? É uma situação mais pesada. Então é que nem a obreira Josélia falou, cada caso é um caso. Porque todo pecado traz consigo as consequências. Mas nós precisamos entender que Deus perdoa as pessoas, para que elas não vivam mais no pecado. Jesus disse para aquela mulher: os teus pecados estão perdoados. Então, vá em paz e não peque mais. Quem pecava, a Bíblia diz, quem roubava, não roube. Quem mentia, não minta. Quem se prostituía, não se prostitua mais. Quem adulterava, não adultera mais. A igreja não é um lugar para a pessoa continuar com as mesmas práticas, é um lugar para a pessoa ser perdoada e abandonar o pecado. Amém? Vamos aqui só finalizando essa questão da história. Jesus contou a história de 2 devedores para ilustrar que o perdão divino gera amor proporcional à consciência do pecado perdoado. Simão fariseu não conseguiu perceber a profundidade do arrependimento da mulher pecadora, pois se considerava justo. A parábola revela que aqueles que reconhecem sua culpa e experimentam o perdão de Deus são capazes de amar mais profundamente. Irmãos, quem reconhece o seu pecado e sabe que Deus perdoou ela vai amar Deus mais profundamente. Quando você vê uma pessoa na igreja chorando, pulando, ou de joelho, ou seja como for, não julga aquele irmão não, porque só ele sabe o quanto que Deus perdoou ele. Fala, oxe, olha lá, de joelho, né? Olha lá, a mão levantada, chorando. Só a pessoa sabe o quanto que ela foi perdoada, é ou não é? Cada um de nós sabe. Você dá o seu tudo. Quando você é muito perdoado por Deus, você vai amar Ele mais e mais, amém? Então quem muito é perdoado, muito ama. Então você vê o irmão jogando duro na obra, apaixonado pela obra, não critica não atrapalha não, porque ele sabe o quanto que ele foi perdoado. Sobre essa questão do perdão, ficou claro? O Simão estava lá, aí Jesus falou para ele: você não me deu beijo, você não lavou meus pés, e essa mulher não para de beijar os meus pés. Essa mulher lavou os meus pés porque parece loucura. Imagine uma mulher, um exemplo aqui, ó. Um exemplo, eu sou Jesus, aí eu estou aqui na casa, aí eu estou na casa lá comendo, e a mulher está no meu pé chorando aqui, lavando o meu pé com lágrimas, e eu lá. Parece loucura, é ou não é? Essa mulher aí é doida. É porque ela sabe que ela muito foi perdoada. Amém? Quem muito é perdoado, muito é amado. E ama também. Você precisa entender isso. E eu pergunto para você: Deus te perdoou pouco ou muito? Foi muito. Foi muito demais. Por isso que eu amo esse Deus demais. Por isso que eu amo a obra dele. Por isso que foi muito. Foi pouco não, irmão. E se foi pouco, talvez é porque você não parou para analisar. Que acho que não escapa né, pastor Flávio? Não é pouco não, o pecado que a gente tinha, o ser humano não. Vamos para a segunda parábola? A parábola do semeador. Eu vou ler para poder a gente ganhar tempo. Abre Lucas 8, 5 ao 15. Nós vamos ler do 5 ao 15, que esse é menor. Lucas 8, abre aí, Gabriel. Lucas, não é porque eu vou pular, porque é tudo a mesma referência. Nessas 3 passagens aqui, Mateus, Marcos e Lucas, conta a mesma história. Lucas 8, o verso 5, diz assim, Jesus contando mais uma parábola. Parábolas são a linguagem do reino,
é a teologia do reino de Deus. É simples, mas é um estudo profundo. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, cento por um. Dizendo ele essas coisas, clamavam que tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele lhe disse: a vós é dado conhecer os mistérios. Ó, para você ver o que Jesus está dizendo. Ele contou uma parábola e está dizendo que essa parábola é mistérios de quê? Isso é mistério, meu irmão, é mistério de Deus. É simples, mas é mistério dos reinos de Deus. Mas a vós outros por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Verso 11. E esta, pois, a parábola: a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois que vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebendo com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E os que caiu entre espinhos, a estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados, as riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E os que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então Jesus conta uma parábola onde o semeador saiu a semear, e a semente é o quê? A palavra de Deus. Aí nós vamos agora aqui. Vocês já viram na escola que a gente fica ligando as figurinhas? Nós vamos fazer aqui ligar. É o pastor Nivaldo que vai ligar? O Nivaldo que vai ligar. Se ligar errado aqui, pastor, não liga, espera primeiro para ver, irmão, para nós. Se eu ligar errado aqui, nós consertamos e vamos ligar certo. Pronto, falou certo. Está aqui, ó, o contexto. Jesus conta a parábola do semeador para ilustrar como as diferentes respostas ao evangelho dependem do solo, que é a semente, a palavra de Deus é plantada. Associe cada tipo de solo com a situação correspondente na parábola do semeador. Nós temos aqui o primeiro, a semente que caiu à beira do caminho. Então, a semente que caiu à beira do caminho, pastor, conforme nós lemos ali na parábola. A letra A diz que a palavra é ouvida, mas rapidamente removida pelas preocupações e tentações, que Jesus explica o que significa cada semente ali. A letra A diz que rapidamente vem as preocupações e remove ali essa palavra, né? A letra B diz que a palavra é ouvida e compreendida e produz fruto. Será que é isso que caiu na beira do caminho? A letra C diz que a palavra é ouvida, mas não cria raízes profundas. Então, quando surgem as dificuldades, a fé desaparece. E a letra D diz que a palavra é ouvida, mas o diabo a remove do coração antes que possa gerar fé. A semente que caiu entre os espinhos, qual é a alternativa que Jesus explicou para a gente, sabe? Entre os espinhos aqui, eu liguei lá para a letra A. A palavra é ouvida, mas rapidamente removida pelas preocupações e tentações do mundo. Mas vamos pegar o primeiro. O senhor já está adiantado, o senhor já está nos espinhos. Vamos aqui, caiu na beira do caminho. Na beira do caminho aqui, eu fui lá para a letra D. A letra D. A letra D diz que a palavra é ouvida, mas o diabo a remove do coração antes de gerar fé. Foi isso que Jesus disse? E aí, Camilo? Hã? Sim ou não? Se não for, eu liguei. É isso mesmo. Jesus disse que a semente que caiu na beira do caminho é quando a palavra de Deus ela cai no nosso coração, mas o diabo vem logo e remove. Por isso que a gente fala, quando você vem para um culto, assistir um culto,
e a palavra cai no seu coração, não deixa o diabo roubar não, porque ele vai tentar roubar, vai ou não vai? Você chega aqui na igreja, o pastor diz assim, ó, Deus vai te prosperar. Aí você sai daqui naquela fé, rapaz, Deus vai me honrar. Aí você chega em casa lá, quando você senta, o diabo fala assim, que Deus vai te honrar que nada. Tanto de conta aí que você tem para pagar, você fala, oh meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Tanto de conta, Jesus. A palavra já foi o quê? Tirada. O diabo já roubou a palavra e botou outra. Irmão, saiu daqui na fé, continua na fé. Alguém, não, é mentira. Não, Deus vai me abençoar, Deus vai me curar. Sai na fé, não deixa, porque o diabo vai tentar roubar a palavra, vai ou não vai? Se Deus semeou a palavra no seu coração, não deixa o diabo roubar essa palavra não. Amém? Deus falou para você, Deus semeou a palavra no seu coração de paz, deixa ninguém roubar essa paz. Deus semeou a palavra de cura, vai ter cura. Deus semeou a palavra de prosperidade, vai ter prosperidade. Deus semeou a palavra, seja qual for a semente que caiu, é a palavra de Deus. Não deixa o diabo roubar não, tá certo, é a dele. Então é a semente que caiu na beira do caminho, é a que os pássaros vieram, e os pássaros ali, Jesus faz analogia com o diabo. E aqui caiu no solo pedregoso. Eu liguei para a letra C. A palavra é ouvida, mas não cria raízes profundas. Quando surgem o quê? As dificuldades. Exatamente. Você já plantou alguma coisa na pedra? Tem coisa na pedra até que nasce, é ou não é? Mas quando vê um sol, mata. Então assim, a mesma coisa é a palavra. Não cria raiz. Você já viu aquele crente, aquele irmão que não cria raiz? Tem que criar raiz. Aqui na cidade nós temos esse problema, vocês sabiam disso? Dos irmãos não criar raiz? Aí a gente precisa criar raiz, meus irmãos. Criar raiz naquilo que Deus nos colocou. E não é só na igreja não, é nem negócio. Tem gente que começa uma coisa e não cria raiz e daqui a pouco já muda. Meu irmão, para uma coisa dar certo, ela tem que criar raiz, tem que aprofundar. Vocês lembram da parábola da semana passada? Qual foi a casa que não caiu? A casa que estava edificada sobre a rocha. O solo era o mesmo, e como é que esse cara achou rocha? Aqui em Santa Rita é só areia, é ou não é? A maioria dos terrenos. Mas se cavar, a gente vai achar rocha ou não vai? Acha rocha. Mas tem que cavar, é ou não é? Tem que cavar. Mas se a gente fizer a construção aqui, fica só em cima da areia. Mas se a gente cavar, era o mesmo solo, mas um cavou até achar rocha. Vocês estão compreendendo? Então, na vida, a palavra de Deus vem e ela precisa criar o que na nossa vida? Raiz. Precisa crescer, germe, deixa ele criar raiz. Vamos. E aqui caiu entre os espinhos. Eu liguei lá para a letra A. Que é o que? A palavra é ouvida, mas é rapidamente removida pelas preocupações. Que é o que Jesus diz, que as preocupações desse mundo, o cuidado pela vida, sufoca a palavra de Deus. Sufoca ou não sufoca quando você está preocupado? Como é que você fica? Sufocado, é ou não é? A palavra, irmão, vai sufocar. Quando você fica pensando em ficar rico, que você quer comprar as coisas, como é que você fica? Sufocado, triste, desanimado. Não deixa essas coisas sufocar a palavra de Deus no seu coração, não. Amém? E a letra, a boa terra, então, é a letra? A letra B. Letra B. Então teve uma que caiu na boa terra, germinou e frutificou, e deu fruto. Aqui fala, nessa versão ali fala 100 por 1. Em outras versões, deixa eu ver aqui qual é outras versões que fala. Acho que é 30, 60 e 100 por 1. Vamos para a próxima parte, para a gente finalizar? Alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Por que Jesus comparou as pessoas a diferentes tipos de solo? A letra A fala para mostrar a diversidade de plantas. A letra B para ilustrar diferentes reações à palavra de Deus. A letra C para ensinar sobre agricultura. E a letra D para falar sobre dinheiro. Então Jesus comparou cada solo ali a um coração das pessoas.
Então, aqui caiu na beira da estrada é um solo do coração de uma pessoa, aqui caiu numa rocha um coração de uma pessoa, aqui caiu entre uns espinhos o coração de uma pessoa, e aqui caiu na boa terra. São os diferentes tipos de solo do coração das pessoas. Então, o nosso coração são solos, que a palavra de Deus vai cair. Tem gente que o coração está coração de quê? De pedra. A palavra até cai, mas não cria raiz. Tem gente que o coração está cheio de espinho. Que são os espinhos? As preocupações. Vai sufocar a palavra. Tem gente que o coração está como se fosse a beira da estrada. Até cai, mas o diabo logo vem e tira. E tem gente que o coração está fértil. A palavra cai e germina. Então por que Jesus comparou aqui, Raíssa, a questão das pessoas, né? Coração das pessoas aos tipos de solo? Para ilustrar diferentes reações à palavra de Deus. Alternativa B. B, né? Então, assim, como eu poderia explicar assim? Então, como é que eu posso explicar essa questão? Como é que Jesus explica os solos, assim, em relação ao coração? Essa resposta que você deu é a questão. Como é que é as reações das pessoas em relação à palavra de Deus? É todas iguais? Não, cada pessoa reage de uma forma diferente, segundo aquilo que está no coração dela, né? Se o coração está igual de pedra, a palavra não vai criar raiz, né? Se está cheio de espinhos, a palavra não vai também frutificar. Isso é verdade. Tem gente que está na igreja, mas o coração está em outro lugar. Preocupação. Tem gente que está na igreja, mas todo mundo está na igreja ouvindo a mesma palavra. Mas as reações em relação à palavra é diferente, porque vai depender do coração. Tá certo. Vamos para a próxima? Como as preocupações do mundo podem atrapalhar a nossa fé? As preocupações do mundo, a letra A, diz que fazem a nossa fé crescer. É isso? As preocupações do mundo desviam nossa atenção de Deus. A letra C, as preocupações do mundo ajudam a gente a entender melhor. E a letra D, as preocupações do mundo não têm efeito. E aí, obreira, como é que as preocupações do mundo podem atrapalhar a nossa fé? A letra B, desvia a nossa atenção de Deus. Com preocupação não tem como. Nem sempre tem como buscar a Deus, mas dependendo da situação, a gente ainda vai contra os nossos pensamentos. E busca Ele, porque Ele é a única solução, né, para os nossos problemas. O mal desse século se chama ansiedade. É o mal do século, isso atinge a maioria das pessoas. E é da vida, ansiedade e a questão da depressão. Ansiedade, o que é ansiedade? Anseio, você sabe quando você está ansioso? Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Eu luto contra. Se você disser assim, amanhã nós vamos viajar às 5 horas da manhã, não sei nem se eu durmo. É luta, o sono desaba. Eu falo, Jesus, se tiver uma prova, alguma coisa, eu luto contra isso. E eu luto porque é um mal da vida, a ansiedade. Então, a ansiedade é a preocupação com o dia de amanhã, com as coisas do futuro, aí você fica ansioso. E o outro é a depressão, que é o quê? O passado tentando nos oprimir. Então, é o mal do século. E Jesus sempre nos alertou contra isso. Não vos preocupeis por coisa. E eu pergunto para você, a maioria de nós passa o dia todo preocupado, é ou não é? Desnecessariamente. A gente passa a vida da gente perdendo tempo, paz, alegria, preocupado com a conta que não sabe como vai pagar, preocupado com a coisa que quer comprar, preocupado. E a gente devia, porque as preocupações faz o que com a gente em relação a Deus? Desvia a atenção. Eu, por exemplo, eu passei uns dias bem atribulada. Foi. Só que assim, eu estava atribulada e ao mesmo tempo eu estava buscando a Deus. Só que era tanta opressão, era tanta... Aí eu ficava assim, eu digo, Senhor, aí eu ficava tipo conversando com Ele e ao mesmo tempo entendendo como que as pessoas entram em depressão e como que as pessoas se suicidavam. Teve até uma pessoa que foi lá em casa arrumar meu... E aí
eu conversando com ela, nesse dia eu estava bem atribulada mesmo. Né? Aí eu falando para ela assim, eu digo, é por isso que tem muitas pessoas que acabam se suicidando, porque é muita opressão, é muita coisa na mente. E quando a pessoa não está firmada na palavra, ela procura solução. Aí ela acha que tirando a vida vai solucionar. Exatamente. E a pessoa que tira a vida resolve os problemas dela? Resolve. Aí eu falei pra ela, eu digo, olha, tem hora que nós vontade de virar avestruz, abrir um buraco e enfiar a cabeça dentro, mas só por um momento. Só por um momento, quer voltar a viver, né? Exatamente. É justamente isso que o diabo faz. A gente fica tão pressionado que a gente acha que a morte é o fim. E a morte vai resolver, né? Mas não resolve. A outra pergunta: o que significa ter um coração como a boa terra? Coração que é a boa terra. Então, coração que é a boa terra, que recebe a palavra de Deus e essa palavra germina. A letra A diz que é um coração que tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro tem um coração, toda palavra que cai frutifica. A letra B diz que é um coração forte fisicamente, um coração bom, sem colesterol, sem gordura ali. A letra C diz que está aberto à palavra de Deus e praticá-la. E a letra D diz que é ser popular. Viviane. E aí, Viviane, o que é ter um coração boa terra, onde a palavra de Deus cai e germina? É a letra C. Está aberto à palavra de Deus e praticá-la. Praticar. Então, toda vez que a gente está aberto para ouvir a palavra de Deus e praticar, esse coração é um coração que é uma terra fértil. A palavra de Deus vai surtir efeito. E para a gente finalizar, qual o tipo de solo, vamos hoje, aqui nós vamos geral. Qual o tipo de solo você acha que as pessoas são mais parecidas hoje? Hoje, analisando no geral, a maioria das pessoas são um coração boa terra, que a palavra de Deus cai e frutifica? Não? Meu Deus! A maioria dos corações hoje são o coração tipo a beira do caminho, que a palavra vem e o diabo rouba? Sim. Não, pode marcar 2, 3 ou 4, ou tudo, se vocês quiserem. Viu? Vocês acham que hoje os corações das pessoas é nesse estilo, que a palavra cai e o inimigo vem e rouba? Sim. O coração das pessoas são como um solo pedregoso, que as preocupações ali sufocam a palavra de Deus? Sim. O coração das pessoas hoje, a maioria hoje, são parecidas com entre os espinhos ali, aqui é entre as pedras, ó. Eu inverti as imagens. Dei fé agora. E eu corrijo, irmãos. É a gente que faz isso aqui para o ministério. E dá um trabalho. E eu corrijo isso aqui não sei quantas vezes. E ainda passei batido aqui nisso aqui. Então, vocês acham que o coração das pessoas são como um solo pedregoso, que não cria raiz, e entre os espinhos que são sufocados? Como é que está seu coração hoje? Se fosse descrever o seu coração hoje, como é que seria hoje, analisando hoje? Seu coração está cheio de preocupação, que são os espinhos, está sufocando aí a palavra? Ou seu coração está duro? Você diz, moço, eu estou mais nem acreditando. eu estou coração de pedra. Eu só acredito agora vendo, só se eu ver. É igual Tomé. Ou seu coração está meio assim, está aberto aí, mas você fala, moço, mas tem hora que o diabo rouba. Nós precisamos estar com o coração, a semente boa, que é o quê? Ouvir e colocar em prática. Para finalizar, a superficialidade de uma fé sem raiz, o solo pedregoso, representa aqueles que recebem a palavra com entusiasmo, mas não possuem raízes profundas. Teologicamente, isso reflete a importância da perseverança e do aprofundamento na fé, para que ela possa resistir às provações e dificuldades. Responsabilidade humana. Deus oferece a palavra, mas cada pessoa deve decidir como responder a palavra. Então, para a vida das pessoas mudar, depende de Deus? Não, depende delas. Deus está dando a palavra, semeando a palavra. Agora depende do coração de cada um de nós. Depende do seu coração. Se você
deixar o seu coração ser fértil para a palavra de Deus, pode ter certeza que vai ter cura, vai ter milagre, vai ter paz, vai ter restituição, vai ter prosperidade, vai ter novo tempo, vai ter sonho realizado. O que você pensar, Deus vai fazer, porque a palavra dele produz. E não produz um fruto, ela produz 30, 60, 100 por um. A palavra de Deus multiplica. Amém? Então por isso que eu digo, guarda a palavra de Deus no seu coração. Deixa ela germinar. Ah, mas eu estou preocupado. Vai sufocar a palavra. Ah, mas eu não estou acreditando. A palavra não vai criar raiz. Ah, mas eu estou disperso. O diabo vai roubar. Germine essa palavra, deixa ela germinar. Por todo dia molhe essa palavra. Eu creio na palavra de prosperidade na minha vida. Declare essa palavra. Para a gente finalizar, foi feito um experimento com 2 plantas. E aí botaram numa sala e outra em outra sala. E uma planta, todo dia, essa pessoa, mesmo cuidado com as 2, só que só nas palavras. Aí falava assim para uma planta, para uma, falava assim, a pessoa, esse experimento social, científico. Para uma planta, falava assim, nossa, mas você está tão linda hoje. Aí ia na outra sala e falava para outra plantinha, nossa, mas você é uma planta horrível, oh, que planta feia. E todo dia lançava uma palavra de maldição para uma e uma palavra de elogio para outra. Vocês acreditam que a planta que recebia palavras negativas murchou? Murchou. E a outra ficou bonitinha. A planta. E isso no mundo espiritual, como é que não é? Ah, bispo, você acredita nisso? Olha, o que Jesus disse para a árvore? Jesus disse, ninguém vai comer mais fruto de ti. Amaldiçoou aí. Aí na sua vida você acha que é diferente? Você lançando não deixa germinar a palavra de fé? Meu irmão, cuida dessa sementinha que está no seu coração e que é a palavra de Deus. Amém? De prosperidade, a palavra de cura, de restauração, de salvação. Cuida dessa palavra aí, que essa palavra vai germinar e vai frutificar em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Todos compreenderam essas 2 parábolas de Jesus? É forte, é ou não é essas parábolas? É muito forte. Pastor Nivaldo, sua hora nos abençoando? Graças a Deus, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por este momento, pela Tua palavra, pelo Senhor ter falado ao nosso coração. Que cada um de nós venha sair daqui hoje convicto, meu Deus, no nome de Jesus, da Tua palavra, Pai, meu Deus. Que o Senhor venha a cada dia nos ensinar, meu Deus, a buscar ao Senhor cada vez mais, a ouvir a Tua palavra, meu Deus, e praticar. Não ser apenas pessoas ouvintes da Tua palavra, mas que cada um de nós venha ser pessoas ouvinte e praticante da Tua palavra, Pai. Nos ensina e nos dê força a praticar a Tua palavra, Pai, meu Deus. Nós pedimos que o Senhor nos leve de volta para casa, debaixo da unção do Senhor, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe.